Cortou. Cortou a Não cabeça. tá. Cortou a cabeça? Cortou. Tem que levantar, amigo. Tem que levantar. Tudo que tem demais, tu fica lá. Levanta, é só levantar pra eu não gastar sei um mexer pouquinho. no negócio. E agora, viu, mano? Aí, mano. Não, posso prender mais um pouco. Suspende aí. E aqui, irmão Geraldo? Aqui já chegou no fim. Deixa eu suspender. E Já vai chegou ficar no lá fim. que eu vou suspender. Chegou no fim, irmão. Chegou? Chegou. Então baixa o celular assim, ó. Ali e aqui, ó. Aqui Aí. ele fica Mas assim, depois que sabe? tu solta, volta. Ó, aqui, ó. Aqui que Vai ele levando. Agora ficou. Tá Tá filmando? Tá. Tá. Eclesiastes 1? Eclesiastes 1, a partir do versículo 2. Amém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi isso e o que há de ser? E o que se fez? Isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança. Entre os que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos do homem para nela se exercitar. Atentei para todas as obras que se fizeram debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Amém. O rei Salomão, a partir do seu grande conhecimento que adquiriu, um conhecimento dado por Deus, pela sua humildade de coração, de se abrir, ele constata no final da sua vida que tudo só foi enfado e que nada valeu a pena. E o homem sofre, quanto mais ele conhece, mas ele sofre por não poder mudar. Hoje a gente vive numa juventude falida, em que o seu ego fala mais alto do que a razão. O seu ego está acima de todas as coisas. O que é que a gente vê hoje em dia? Alguém sai do seu status de natural, status dado por Deus, e abraça uma causa que é o orgulho, uma vontade de ser maior do que todos. E para isso não há medida, não há limite, as pessoas fazem de tudo. Por exemplo, se alguém daqui viaja para Salvador,
o outro para ser mais importante quer viajar para São Paulo. Se o outro viaja para São Paulo, o outro já quer ir para fora do país, para que o seu ego seja massageado, para que as pessoas o admirem como um ato de bravura e de poder, de conhecimento. Aquele que foi para a Argentina, depois o outro já não quer ir mais para a América do Sul, já quer ir para a Europa. Ele vai para a Itália, ele vai para a França, e não tem fim. A imaginação é fértil e alimenta esse orgulho que traz a perdição para o ser humano, para todos nós. Sabendo mal eles que o final de tudo é o retorno às origens, e o que o espera é uma cova igual aos primitivos, que eles consideram que não tem nenhuma importância para eles. Tudo acaba ali. Quanto de nós já viu os jovens se envergonharem dos velhos? Os jovens negar o seu próprio pai, a sua própria mãe, porque os amigos descolados não podem ver que ele tem um pai humilde, que a sua mãe velhinha já não se aguenta mais de pé, e que a sua beleza desapareceu, e que é uma vergonha para ele diante dos amigos da sociedade em que ele transita ali. Isso é a negação do eu. Porque o meu eu, se Deus permitir, ele volta àquele estado, ele chegará àquele estado, se não morrer antes. E o que deveria ser um motivo de orgulho e de satisfação, de ver que dali nasceu um ser importante, que, como ele se acha, é um motivo de vergonha. E ele coloca o pobre velho, que é uma vergonha para ele na sociedade, em um depósito de lixo humano chamado asilo. É o que nós podemos observar na sociedade moderna. Quanto mais é avançada a sociedade, mais isso acontece. Então, o rei Salomão, ele aqui retrata com muita propriedade que na vida tudo não passa de bobagem. Quer dizer, o saber, o conhecimento, os jovens descolados de hoje, que acham que são superiores, são superiores ao seu pai, e o seu pai que se achou superior ao seu avô, e daí vai. A palavra diz que tudo isso já aconteceu, não tem nada de novo, não há nada de novo, tudo já passou. E aí essa sociedade fica girando como um cachorro atrás da cauda, procurando algo novo, e a palavra diz que não existe nada de novo. Entre o céu e a terra não existe. Tudo que se viu hoje é passado, já foi visto por gerações passadas. A tecnologia avança para escravizar o homem a um modelo de vida que não representa a sua essência. No fundo, aquelas pessoas mais badaladas, quando ele se recolhe ao seu lugar comum, quando as forças ocultas o levam ao seu estado anterior, ele se sente triste, abandonado, sozinho, e consegue ver nessa hora que o que ele fez nada valeu a pena. Quanto de nós já ouviu falar de determinado artista, determinado jogador de futebol famoso, que após o encerramento da carreira, quando os holofotes não estão mais sobre ele, entra numa depressão profunda e chegando até o suicídio, porque ele se acostumou a ter importância, ele se acostumou a ser notícia, e quando a notícia não interessa mais àquela sociedade de consumo, que consumiu aquilo para se engrandecer numa época, ele, na verdade, cai na desgraça. E nessa hora somente Deus é que pode salvá-lo. A gente já viu algumas pessoas que o último estágio, na verdade, é correr para os braços do Senhor, porque Ele é o verdadeiro Pai, Ele é o verdadeiro Senhor. A mídia nada faz senão dar fama, e uma fama que destrói e que mata. Então nós temos que dar graças a Deus, se continuarmos com a vida humilde, se a gente puder verificar que as pessoas que estão ao nosso lado são seres como nós, e é comum a gente ver uma pessoa estuda um pouco mais, e quando ele atinge um status de doutor, por exemplo, ele se acha um Deus. Na realidade, se ele for um criminoso, ele continuará sendo criminoso.
Se ele for ladrão, continuará sendo ladrão, porque a essência não muda. Ele apenas adquiriu conhecimento. Mas o ser humano ruim, péssimo, mau, ele levará para sempre. Tanto é que a gente conhece várias pessoas que estudaram, que se formaram, que foram famosas, presos porque mataram, porque estupraram, porque roubaram, porque fizeram algo que não era aceito na sociedade. No entanto, dentro da autoestima dele, ele se considera superior a todos os outros. Um médico, nós até o endeusamos. Na verdade, se a gente for em Coríntios, 2 Coríntios 12, 7, não é ainda essa parte que eu queria ver, mas vamos nessa. Aqui diz o seguinte. 2 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo foi um homem que recebeu a graça de Deus, revelações. Era um homem como nenhum outro na sua geração. E, no entanto, ele, com toda a glória que tinha naquela época, ele não a aceitava. E aqui diz o seguinte: e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse esse mal de mim. E ele, Deus, me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Veja que sabedoria, quanta sabedoria. Todo mundo conhece essa passagem do espinho na carne. No entanto, Paulo, ele se contentou com aquilo e agradeceu a Deus. Por isso, quando a gente ouve pessoas e vê pessoas pondo Deus na parede, como eu disse no culto anterior, e a gente percebe uma humildade dessa, a gente vê que Deus só habita em quem realmente tem um coração convertido a Deus. Não adianta nada querer Deus, colocar Deus na parede, porque Deus não cede das suas convicções. Ele faz o que tem que fazer. E o que é que a gente vê hoje? As pessoas querendo negar o eu. Ora, Deus me fez assim. Ele me quer assim. Ele criou um DNA para mim, exclusivo. No entanto, amanhã eu resolvo ser um eu diferente, porque eu não estou satisfeito comigo. Aí eu mando o médico cortar um pedacinho do meu nariz para deixar ele mais afinado. Mando colocar um seio de silicone. Mando acrescentar alguma coisa. Mando tirar uma barriga. Será que isso não é pecado? Será que nós não estamos modificando o que Deus fez? E quem somos nós para desmanchar o que Deus fez? Nós não devemos fazer isso. Porque Deus nos fez assim, porque Ele nos quer assim. Então eu não vou negar a minha identidade. É isso que a gente percebe por aí. Então, as pessoas, elas se transvestem de algo que não é real na vida dela. Como nós crentes observamos que nós pregamos o que nós não praticamos. Se a gente entrar agora no Facebook, porque criou uma onda de TV, a pessoa cria um canal de TV lá no YouTube e começa a pregar. A gente vê cada palhaçada, que me desculpe vocês de me ouvir falar dessa forma, mas é aquilo que não condiz com a palavra de Deus.
E as escrituras dizem que ai daquele que acrescenta algo retirado da Bíblia. Aquelas pessoas estão acrescentando ou estão tirando alguma coisa. A gente vê as pessoas desnorteadas como uma pessoa endiabrada, dançando, rodopiando, que nem um pinhão lá no meio da turma, acrescentando coisa. É uma pregação, colocando Deus na parede, dizendo, Deus, eu não aceito. Pelo amor de Deus, quem somos nós para não aceitar? Paulo aceitou. E nós servimos para carregar a bagagem do Paulo? Acredito que não. Porque ele era um homem usado por Deus. Aqui diz aqui, antes, onde ele pôs o espinho na carne, ó, e o olho não pode dizer, não, é aqui eu venho lá de trás, eu não vou voltar para não perder tempo, é um pouco longo. Então, o apóstolo Paulo aceitou aquilo lá para não se engrandecer pelas revelações que ele tinha do Senhor. Então ele continuou com aquele espinho na carne, ele sendo perseguido, ele sendo esbofeteado, como diz a palavra, mas ele não se revoltou e nem mudou. Ele não cedeu. Aí a gente ouve as pessoas hoje dizer assim, não, porque são os jovens. Mas se Deus não cedeu para ninguém, por que vai ceder para os jovens? É Deus que tem que se aliar aos jovens ou os jovens se aliar a Deus? Há uma inversão de valores aí. Então o culto barulhento que a gente vê por aí, as pessoas gritando, berrando, ficando numa situação até constrangedora, em muitas situações que a gente vê por aí, nada está falando com Deus. Deus não ouve aquelas coisas. Não muda, ele nunca mudou. Na palavra que foi lida hoje está dizendo assim, que tudo que se passou, tudo que se passa agora já se passou. E Deus não mudou. Tudo acontece de novo e Deus não muda. Os rios fazem o seu curso normal, o sol se põe todos os dias, nasce todos os dias e Deus é o mesmo. Então, que nós tenhamos a humildade de aceitar a palavra de Deus como ela é, sem que ouça os falsos profetas que está, na verdade, contido na palavra do Senhor, que eles apareceriam um dia, e hoje eles estão aí a todo vapor. Só a igreja deles cura, só o Deus deles salva, só o Deus dele tem valor, só a pregação pentecostal que grita, que berra, que rola pelo chão é a que vale. Nada disso a gente via na antiguidade. Quer dizer, novidades, não tem nada de novo. Isso que tem por aí é lixo que Deus não está à disposição deles. Então, que nós tenhamos a humildade de seguir os caminhos de Deus como a Escritura nos ensina e nos ordena que façamos. Ou então, a gente está seguindo uma religião neutra, sem valor nenhum, sem importância nenhuma. E não adianta a gente dizer assim, não, porque eu vou à igreja todos os cultos, eu não perco nenhum culto. Na verdade, tem muita gente que não perde nenhum culto, mas não é convertido. Quer dizer, o que vale, na verdade, não é a quantidade de vezes que você vai à igreja, é a quantidade de vezes que você se entrega de corpo e alma ao teu Deus. Aleluia. Ao nosso Deus, ao Senhor. Só Ele salva. Pastor não salva, igreja não salva. Não adianta eu estar indo todo dia num lugar que Deus não aceita aquilo. E a gente inventar, a gente vem com uma coisa nova para a gente. Olha, nós estamos inventando uma religião que vai nos levar à salvação, que vai nos levar a enriquecer, que vai nos levar a ter aviões, ter fazenda, ter gado, ter tudo isso daí. Deus não se importa com isso. O Salomão diz aqui que tudo é vaidade. Tudo é vaidade para satisfazer o ego de cada um. Então que o nosso ego se esvazie e que a gente aceite a simplicidade da vida como a de um bebê, de uma criança. Se espelhemos numa criança quando nasce e percebamos a sua inocência, é aquilo que Deus se agrada. Que a gente coloque os vícios de lado, coloque o nosso orgulho de lado, esqueça, tire ele da nossa vida. Porque com ele não adianta ir todo dia à igreja. Não adianta louvar, cantar, berrar, cantar, voltar a cantar de novo, desmaiar, rodar pelo chão. Não adianta nada. O que vai adiantar é uma vida de santidade com Deus. Embora que muita gente que fala da boca para fora não seja realidade. Mas é viver um verdadeiro evangelho. É viver uma vida de santidade. Ainda aqui, em 1 Coríntios 12,
ilustra o que eu acabei de dizer no começo. Que cada uma pessoa quer ser maior do que o outro, quer ser mais importante do que o outro. Quando em um grupo, quando eu exalto o nosso grupo a ter paz, a ter uma convivência pacífica entre seus membros, é porque é bíblico. 1 Coríntios 12 retrata muito bem isso. Deus não habita onde há divergência, onde alguém quer ser melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. O cara é médico, o cara é advogado, ele só tem conhecimento daquilo lá, embora o outro, que seja um faxineiro, ele tem um domínio sobre a atividade que ele escolheu, de fazer faxina. E ele, como ser humano, ele é a mesma coisa. Ele só não conhece o que é pertinente à profissão que ele escolheu. Mas o resto ele conhece. Então, que voltemos, todos nós, independente das nossas profissões, como professora, como taxista, como outros profissionais que temos aqui, que a gente entenda que todas as profissões, elas se enquadram para fechar um ciclo que é necessário para a continuidade da natureza e da vida. É isso que nós devemos entender. Então aqui diz assim, a partir do 21, 1 Coríntios 12, 21, diz aqui: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Todos têm dons de cura? Falam todos em língua? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, em vós mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então isso mostra que toda a sociedade que nós temos por aí vive metido no mar de vaidade, porque na realidade são todos dependentes um dos outros e o todo se completa. Essa é a palavra de Deus e essa é a mensagem de hoje. Que Deus seja louvado e que tenha piedade de nós, que não nos dê a vontade de procurar riqueza fácil, de procurar palavras diferenciadas, porque o pastor tal é mais crente do que o outro. Deus é um só. O resto é o resto. O resto, só pela misericórdia de Deus que poderão ser salvos. Então, em qualquer lugar que estejamos, ergamos os nossos pensamentos a Deus e tenhamos a certeza que nenhum milagreiro na terra é capaz de mudar a nossa sorte. Somente o poder de Deus, somente o nosso entregar a Deus, a nossa entrega a Deus, é que vai fazer de nós pessoas melhores. E que não adianta nada estar rogando, estar gritando, estar berrando, porque aquilo que contraria a vontade de Deus é nulo.
Glória a Deus. Amém. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Está pregando para os teus filhos, Senhor. Espero que nada tenha saído de mim. Amém, Jesus. E que a vontade do Senhor permaneça sobre todos nós. Que toda a honra e toda a glória seja sempre dada a Ti, Senhor. Porque homem nenhum merece glória na terra. É verdade. A minha glória, eu só quero estar ao lado do Senhor com ela. Aqui na terra não me importa. Que Deus tenha piedade de todos nós. Que tenha compaixão. E pela sua liberalidade, Senhor, nos faça pessoas cada vez melhor. Porque nós não merecemos. Mas a Tua santidade nos basta. Amém. Amém. Vamos cantar aquele... que já é tarde, né? Já está passando. Eu não conheço. Desligar aí. Deu quantos? Passei dos 20? 25. Oi, irmão.